Começa agora o podcast Raio X, os 10 anos da Rádio Câmara Bauru. Olá, esse é o podcast Raio X, os 10 anos da Rádio Câmara Bauru, que vai contar um pouco da história da Rádio Câmara Bauru nesses 10 anos de existência. Eu sou Gustavo Amaral, jornalista em formação pela Unesp, e vou ser o seu guia nessa jornada pela história da primeira rádio legislativa do país fora de uma capital. Nos capítulos anteriores, nós fomos apresentados à programação da rádio. E algo que me chamou a atenção sobre os conteúdos é o fato de que a rádio compartilha muitos deles com a TV Câmara Bauru e vice-versa. O que no começo era uma necessidade para preencher a programação se tornou uma alternativa valiosa para o maior aproveitamento das produções da equipe da comunicação da Câmara Municipal de Bauru. Neste episódio vamos ver que isso não é algo exclusivo da emissora legislativa bauruense. Acontece também na própria cabeça da Rede Legislativa de Rádio e TV da Câmara Federal. Mas antes, acho importante que a gente entenda o que é essa rede que guia todas as rádios legislativas do país e que toma conta da programação da Rádio Câmara Bauru de terça a sexta-feira. Como é que ela guia esse complexo todo? Para encontrar a resposta dessa questão, perguntei sobre a rede ao Marcelo Malacrida, diretor de comunicação da Câmara de Bauru, e a Lidiane Oliveira, coordenadora da Rádio Câmara Bauru. Então a rede legislativa de rádio, ela surge por conta da Rádio Câmara de Bauru, que era só rede legislativa. Em 2014 ela passa a ser rede legislativa de rádio e televisão. Nós, assim como no caso da TV, tivemos que assinar um acordo de cooperação técnica, que, sendo bem didático, é um contrato que nós temos com a Câmara dos Deputados, que nos obriga a inúmeras situações. Nós aqui, se a gente for olhar para o universo comercial, é como se nós fôssemos uma emissora afiliada a uma rede de rádio, uma cabeça de rede, como Jovem Pan, como Rádio Globo, como CBN, então, seríamos uma emissora afiliada. Nesse contrato, nesse acordo de cooperação técnica, nós somos consignatários do canal de rádio, porque o canal de rádio, a outorga é de Brasília. Daí, quando nós assinamos o acordo de cooperação, a Câmara dos Deputados nos consigna o canal e nos dá poderes para operar esse canal. Nós temos a obrigação de manter durante toda a semana o sinal de Brasília no ar, em especial os horários onde eles praticam o jornalismo deles, se não me engano são 3 horários, um de manhã, uma hora do almoço e uma à noite. Nós temos por obrigação que exibir a Voz do Brasil todos os dias, segunda a sexta-feira. Como nós pagamos o nosso transmissor, a gente pode, quando a gente tiver sessão aqui, utilizar o horário, independente de Brasília ter ou não sessão. Se esse é o dia que Brasília estaria no ar, como a gente pagou, a gente tem prioridade na transmissão das sessões legislativas aqui locais. Temos que manter uma estrutura, uma infraestrutura mínima para a rádio não sair do ar. Então, lá na nossa estação de transmissão, nós temos gerador de energia, no break, enfim, temos sistema de redundância, temos um transmissor reserva. Por quê? Porque a rádio não pode ficar fora do ar. A TV também não pode, mas a rádio também é obrigação, é como se fosse um acordo de governança. Nós temos que, como consignatários, ter uma estrutura mínima de pessoal, uma infraestrutura mínima de tecnologia para poder manter a rádio no ar aqui. E temos como contrapartida os finais de semana livres para que a gente possa exibir a programação local. Basicamente, assim, o que é importante nesse acordo são esses detalhes. As emissoras afiliadas, as emissoras das câmaras municipais, teriam a prerrogativa, obrigatoriamente, de transmitir na íntegra, sem cortes, os plenários de Brasília, que são do Congresso, do Senado e da Câmara Federal, às terças, quartas e quintas. Então, a gente tem essa prerrogativa, é algo que está estabelecido no acordo de cooperação, assinado há 10 anos, lá entre a presidência da Câmara Municipal à época e a presidência da Câmara dos Deputados, de que a gente obrigatoriamente deveria exibir isso. Existe todo um esquema de
acompanhamento, não vou falar fiscalização, de acompanhamento por parte de Brasília com relação a isso, inclusive outras emissoras que também foram tendo concessões e recebendo sinais em cidades, em câmaras municipais que estavam descumprindo isso, foram advertidas, estavam sob risco de serem multadas e até possivelmente perderem a concessão, porque estavam descumprindo o acordo. Então esse é um acordo estabelecido. A gente não descumpre desde o início, é algo que tanto eu como o Marcelo temos assim como prioridade, obedecer e seguir o que foi assinado. Infelizmente, enfim, a gente acaba tendo como horários disponíveis integralmente durante todo o dia, o sábado e o domingo. A gente tem a segunda-feira porque, embora nós tenhamos a prerrogativa de transmitir o plenário de Brasília, exceto nos dias em que nós tenhamos plenário local. Então, por exemplo, na semana passada nós tivemos o plenário segunda-feira, sessão ordinária que foi adiada e continuou na terça-feira, depois acabou finalizando só na quinta. Terça e quinta são dias em que a gente transmite plenário de Brasília, mas como nós tivemos, excepcionalmente, trabalho no plenário em sessões ordinárias da Câmara Municipal, nós interrompemos a programação de Brasília para entrar com a nossa programação local. Então, a prioridade sempre é nessa ordem. O plenário da sessão ordinária da Câmara Municipal, na sequência, o plenário tanto da Câmara dos Deputados como do Senado e, na sequência, o restante da programação. Brasília também não abre mão que as afiliadas exibam os jornais que eles produzem, os conteúdos jornalísticos de prestação de serviços e prestação de contas. Eles têm jornal de manhã, na hora do almoço e final da tarde, começo da noite. Então, especialmente de terça, quarta e quinta, a gente fica com a programação muito amarrada, com Brasília. Está certo ou errado? Não cabe a nós fazer esse juízo de valor, muito menos a mim. Foi algo previsto no acordo de cooperação, foi concordado por ambas as partes e é assim que funciona. Qualquer rádio que seja afiliada, rádio, emissora de TV, enfim, ela precisa seguir um padrão da cabeça de rede, né? No nosso caso, na rádio, não é diferente. Então, a ideia sempre foi manter o padrão da Rádio Câmara de Brasília e dar a nossa identidade local. Então, em que sentido nós mantivemos o padrão da Rádio Câmara de Brasília? Nas vinhetas, nas trilhas, a parte plástica, nós mantivemos o padrão. Os conteúdos, a finalidade dos conteúdos é muito semelhante. Então, qual é a programação da Rádio Câmara, da Câmara dos Deputados? Além da cobertura parlamentar, além dos programas de análise política, eles têm conteúdo educativo, eles têm conteúdo cultural, eles têm prestação de serviços. Então, a gente seguiu mais ou menos nessa linha. Apesar disso, nós também queríamos dar uma identidade para que o ouvinte soubesse exatamente quando é que ele estava ouvindo Brasília e quando é que ele estava ouvindo Bauru. E quando ele estivesse ouvindo programação local de Bauru, ele se identificasse com a gente, com o nosso trabalho. Nós não temos compromisso comercial com anunciante nenhum. A nossa programação musical, sim, ela também dialoga com a programação musical de Brasília, mas uma das nossas opções, nós optamos por dar esse espaço para artistas que fazem um bom trabalho, que fazem um trabalho de qualidade, enfim. Aqui de Bauru e da nossa região, da Área 14, temos até um programa que chama Área 14, que é o espaço que a gente dá para esses artistas mandarem os materiais, divulgarem seus trabalhos, enfim. Então, a nossa formatação, né, a nossa origem, né, o primeiro planejamento em termos de programação nosso, e a gente continua seguindo até hoje, foi levando em conta todos esses elementos. Quando entrevistei eles, eu fiquei contemplado com as respostas. Agora eu entendia um pouco mais sobre essa organização, os deveres e direitos da Rádio Câmara Bauru. Mas algo me chamou a atenção. Na conversa com a Lidiane, ela fala sobre seguir o padrão da Câmara Federal. Então, quer dizer que para além de tudo que está no acordo cooperativo assinado, entende-se que existe um formato de transmissão que deve servir de exemplo para todas as rádios filiadas. Momento Volta no Tempo.
Antes da gente continuar com o nosso episódio, que tal conferirmos alguns trechos da última sessão de julgamento da prefeita municipal Suelen Rosim? Ao todo, o julgamento da prefeita durou 5 dias e foi transmitido ao vivo de forma integral pela rádio. Você ouve agora o trecho da última votação de pedido de cassação realizada pelos vereadores, que aconteceu no dia 20 de setembro de 2022. Os vereadores que entenderem que a senhora prefeita municipal cometeu as infrações e deve ser cassada, dirão sim. Os vereadores que entenderem que a senhora prefeita municipal não cometeu as infrações, dirão não. Antônio Carlos Domingues. Não. Benedito Roberto Meira. Sim. Chiara Ranieri Baceto. Sim. Edmilson Marinho da Silva Júnior. Sim. Edson Miguel de Jesus. Não. Stella Alexandre Almagro. Sim. Guilherme Berriel Cardoso. Sim. José Roberto Martins Segala. Sim, senhor presidente. Júlio César Aparecido de Souza. Não, senhor presidente. Luiz Eduardo Penteado Borgo. Sim. Manuel Afonso Lozila. Senhor presidente, pelos motivos já expostos durante a minha fala, eu voto não. Marcelo Roberto Afonso. Não. Marcos Antônio de Souza. Sim. Milton César de Souza Sardim. Não. Sérgio Brum. Deixa a mulher trabalhar. Não. Biratã Cássio Sanches, sim. Vanderlei Rodrigues Júnior. Mandei meu voto. Não. 9, sim, 8, não. Não foi atingido o quórum para a cassação da prefeita. Nada mais havendo a tratar. A presidência agradece e apresenta a todos a concorrada dessa sessão da Câmara Municipal. Interessante, né? Esse trecho foi retirado dos arquivos de transmissões da TV e Rádio Câmara Bauru. Agora vamos voltar ao nosso episódio. Os 10 anos de história da primeira rádio legislativa do país fora de uma capital. Por coincidência do destino ou não, quando comecei a pesquisar mais a fundo sobre comunicação pública para ter embasamento para as entrevistas, conheci o jornalista Lincoln Macário pela Associação Brasileira de Comunicação Pública. Acontece que o Lincoln, para além de um estudioso da comunicação, é servidor público da Câmara dos Deputados. Ele atua como jornalista pela TV e Rádio Câmara Federal e me deu o prazer de entender um pouco sobre a linguagem e os conteúdos da cabeça de rede que servem de referência para todas as rádios legislativas do país. Do ponto de vista do fazer comunicação agora, a gente tem vivido um processo em que a nossa linguagem vai se tornando mais coloquial, sim, por uma necessidade que a gente tem da nossa mensagem ser transmídia. Eu já não tenho mais uma separação tão clara, tão evidente entre as diversas mídias como a gente tinha no passado. Você tinha uma linguagem de rádio muito bem definida, uma linguagem de TV muito com algumas semelhanças com rádio, mas também com características próprias, uma linguagem de impresso, que tinha inclusive suas nuances internas quando era um jornal, quando era uma revista, quando era um jornal popular, e mais recentemente as múltiplas linguagens existentes nas redes sociais. Hoje tudo você vai tentar falar em todas as plataformas mais ou menos com a mesma linguagem, primeiro uma questão de se fazer ver em todas essas plataformas, se fazer compreender em todas essas plataformas e até de economia de recursos mesmo, né? Então, do mesmo jeito que quando o rádio surgiu, muito formal, porém ainda muito coloquial frente ao que era a linguagem impressa dos jornais do final do século retrasado, do mesmo jeito que o rádio influenciou, ficou mais coloquial que o impresso, e isso acabou fazendo com que o impresso buscasse ser mais coloquial do que era, quando a TV surgiu, impactou também sobre o rádio e sobre o impresso. Quando a internet surge, ela também impacta sobre o rádio, o impresso, a TV, e as redes sociais particularmente, elas vêm impactando de maneira muito mais absurda e acelerada esse processo, de modo que hoje a gente caminha para uma linguagem que seja mais múltipla, né? Em que a coloquialidade tem uma centralidade, mas não só a coloquialidade, mas também dinâmicas de apresentação que envolvam elementos gráficos, velocidade de edição, tamanho dos segmentos. Tudo isso vai se tornando muito mais parecido com uma grande rede social, inclusive no rádio, inclusive na televisão. Então, assim, ainda existem nuances, ainda existem diferenças, mas hoje, quando você produz um programa grande, como o programa que eu apresento de 3 horas, ele tem características de um podcast, para quem quiser assistir ouvir durante 3 horas, porque ele tem, recorre a elementos gráficos, mas ele também recorre a uma descrição do que está acontecendo, que ajuda a transformar aquele
programa numa espécie de podcast que a pessoa pode ouvir sem assistir, mas ao mesmo tempo ele é pensado para virar cortes. E a gente precisa estar nesse processo de mediação, de compreensão, que é essa experiência do usuário natural hoje, é a experiência do telespectador, do ouvinte. E a gente precisa estar atento para isso. Se a gente se aferra a um jeito de fazer sem estar ligado aos modos de consumir, a gente fatalmente está fadado ao fracasso. O nosso principal telejornal de resumo, que é o Direto da Câmara, com 25 minutos em média, ele passa também na rádio. E o programa de entrevistas principal da rádio, que é o Painel Eletrônico, tem 1 hora, ele passa também na televisão, parecido com isso que várias rádios têm feito no YouTube, né? Propiciando que a pessoa escute, mas também que ela veja o rádio. São inúmeras as possibilidades da gente oferecer esse complemento para que quem desejar aprofunde, e quem não desejar tenha um panorama geral das centenas de coisas que acontecem ao mesmo tempo na Câmara dos Deputados, inclusive sempre chamando atenção para essa riqueza, para essa pluralidade de assuntos e principalmente para essa pluralidade de vozes envolvidas no debate público. E quando eu falo vozes, eu não falo só dos deputados e dos muitos partidos políticos divergentes e diferentes, mas eu falo do cara da academia, né? O professor universitário, especialista, pesquisador que vem aqui colaborar com uma determinada audiência pública, com o dirigente sindical que vem aqui para fazer um protesto ou para fazer advocacy de uma determinada pauta dele. Eu estou falando do representante da sociedade civil organizada que vem em grupos ou vem individualmente expressar a sua posição. Eu estou falando das autoridades políticas convocadas para prestar esclarecimentos ou eventualmente que venham dialogar com os parlamentares, com os representantes do povo sobre uma determinada política pública que se busca construir e, obviamente, principalmente, um foco e um privilégio especial para o representante do povo que está aqui democraticamente legitimado para vocalizar esses desejos, esses interesses e também esses não interesses, né? Para o poder de veto, os atores com poder de veto, com possibilidade de impedir, de obstruir ou de fazer avançar uma determinada pauta também tem a sua importância política. A conclusão que eu cheguei depois de conversar com os nossos entrevistados é que toda organização em rede importa. É isso que une todas as peças dessa engrenagem toda de comunicação. Mas para além de saber como uma máquina de comunicação funciona, é necessário entender para que ela deve existir. É isso que vamos tentar entender no nosso próximo episódio do podcast Raio X, os 10 anos da Rádio Câmara Bauru. As passagens entre os áudios e os trechos de transmissões utilizados neste capítulo são conteúdos originais da TV e Rádio Câmara Bauru. Eles estão disponíveis na íntegra na descrição deste episódio. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, até o próximo episódio e tchau, tchau!